As nossas emoções, os nossos julgamentos, as nossas atribulações pessoais, a minha maneira de olhar, de sentir, de perceber. E a gente precisa se policiar muito nisso. Porque a gente vê muito isso acontecendo em qualquer lugar. E também dentro das instituições espíritas. Não vamos aqui colocar um pano para abafar e dizer nada. Mas é importante observar. Precisa de observar como os nossos pensamentos nos dirigem. Como os nossos sentimentos exercem um domínio sobre nós. Como as nossas emoções reagem. Um dos benfeitores que nos acompanham, que nos assistem, e que ele sempre fala assim, orienta, muitas vezes nos atendimentos que estão sendo feitos, espirituais, ele sempre ressalta, para que nós possamos observar que tipo de emoção, de sentimento eu estou sentindo agora, e eu vou saber exatamente no que eu estou sintonizado, no que eu estou afinizado, no que eu estou vibrando, no que eu estou irradiando. Porque é exatamente aí que está a minha sintonia. Se o pensamento é a força da prece, se o pensamento é aquele que flui, como está no capítulo 27, que direciona na intenção daquilo que eu coloco, será que é só na prece? Ou em tudo que eu faço, penso, ajo, naquilo que eu desenvolvo, onde eu coloco a minha energia, as minhas potencialidades, onde eu coloco o meu fluxo de vida? Se os pensamentos, a vontade, regem toda a nossa intenção nas vibrações boas, se quando eu estou desarmonizado, desalinhado, desanimado, ou que eu estou com sentimento de raiva, ou que eu fui provocado, será que também de mim não emana nada para alguém? Será que o meu desequilíbrio energético? Então nós precisamos entender que ainda não vivemos Jesus. Porque ainda não oferecemos o vaso espiritual adequado para vivenciar essa plenitude. Mas nós devemos e temos, através da misericórdia divina, essa oportunidade de estarmos aqui falando nesse momento. Estarmos alinhados, todos, onde quer que estejamos, onde a espiritualidade maior, que transita nesse momento, inspirada pelo Cristo, promovendo o bem, o amor, a harmonia entre todos. Porque nós precisamos, sim, fazer a nossa parte. Jesus conta conosco. Ele nos conhece muito bem. Tanto que ao planejar esse planeta, ele sabia exatamente quais espíritos aqui seriam enviados. Por isso, ele nos conhece muito bem. E por isso que ele conta conosco. E é por isso que nós precisamos viver Jesus. Reeducar os nossos pensamentos, a nossa postura, a nossa maneira de olhar, de agir. Estabelecer um freio, mas não é aquele freio só de conter e ficar guardado. É de renovação. A oportunidade da vida que nos oferece é exatamente de renovação. De renovar as nossas atitudes, renovar a nossa maneira de ser, nossa maneira de olhar, nossa maneira de agir. Porque assim, nós vamos sim viver Jesus. Viver a boa nova, entender todas as suas
parábolas, entender o Sermão da Montanha, as 9 passagens do Sermão da Montanha, entender o Evangelho. Eu tenho uma admiração muito grande por Pedro. Pedro era o apóstolo que mais deu trabalho para Jesus. Pedro era o calo de Jesus. Pedro era a pedra no sapato. Porque toda vez Pedro ficava questionando. Mas o Senhor não vai fazer nada? É assim mesmo? O que eles vão fazer? Por que eles não vão fazer nada e nós temos que caminhar? E Jesus se limitava a olhar para Pedro e dizer: Pedro, siga-me tu. E todas as vezes que Pedro questionava Jesus por alguma coisa, sempre havia um ensinamento. Tem um filme, uma série que eu gosto muito, que chama Maria de Magdala, uma série mexicana, são 60 capítulos, em que lá fica muito claro essa vida de relação ali, fala um pouco, né, da história do paralelo de Pedro, em que, na primeira vez que Jesus chegou à casa de Pedro, que sentou à mesa para a refeição, Jesus convidou a esposa de Pedro. E Pedro virou: mas ela é mulher. Jesus olhou, falou: sim, assim como nós, ela também sentará à mesa. Então veja, cada mensagem do Cristo é um desbloqueio moral, é uma quebra de paradigmas, é uma quebra de resistência das crenças. Então, olhar profundamente para o Evangelho é viver o Cristo. E viver o Cristo diz respeito a nosso momento, aquilo que eu busco, aquilo que eu quero. E aí eu pergunto a você, eu deixo essa pergunta agora, no nosso encerramento, antes de fazermos a prece final. Qual é a parte que nos cabe para viver Jesus? Estamos caminhando ao seu lado, sendo merecedores de caminhar nos seus passos? Ele é todo amor, ele compreende. Ele sempre irá nos acolher, porque é nosso pastor. Então fica a reflexão para todos nós, que diante desse momento atual, em que toda a humanidade caminha nesse processo da transição moral do nosso planeta, na transição de consciência moral, de afeto, de fraternidade, de compaixão, qual a parte que nos cabe? Façamos a nossa parte, para que o todo se complete e se configure como um bem maior.